Salve, meus amigos e minhas amigas do programa Fala Capoeira. Hoje nós teremos a presença do professor Tiago, do mestre Adelmo, do mestre Borboleta, do mestre Eduardo Negão e do mestre Peroba no debate sobre a pedagogia contemporânea na capoeira, necessidade provisória ou tendência permanente. Também iremos debater a questão da comunidade, como que está acontecendo a situação da reclusão, como a nossa comunidade está sofrendo ou não está sofrendo com essa situação da reclusão social, certo? Vamos começar. Antes de tudo, gratidão a todos, a bênção dos nossos irmãos. Mestre... Parabenizar o Vitor e os demais participantes por essa iniciativa, né? Eu acho que esse debate é um debate importante, né? Eu acho que para a capoeira, que ficou tanto tempo no silêncio, né? Qualquer discussão hoje é uma riqueza, né? Uma riqueza. Agora, quando a discussão começa a abordar conteúdos relevantes, como os aspectos pedagógicos, históricos, essas relações mais em profundidade na história, como a ancestralidade, que foi um objeto de discussão aí em reuniões anteriores, entendeu? A coisa começa a tomar um rumo de muita responsabilidade, muito sério. É uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Olá, pessoal, eu sou o mestre Adelmo, sou brasiliense paulista. Eu trabalho com pedagogia infantil há 35 anos e estamos aqui para debater essa questão da pedagogia infantil e principalmente a reclusão, né? Vamos botar em pauta vários assuntos e no andar do trabalho de hoje vamos se aprofundar cada vez mais. Boa noite. Boa noite, saudar todos os mestres aí. É um prazer estar com os senhores aí. São os guardiões da nossa capoeira. Saudar o professor Vitor pelo trabalho na parte de comunicação de capoeira, entrevistas que deixam de ser uma salvaguarda da capoeira. Então, estou aí para aprender com os mestres, principalmente, e contribuir no que for possível aí, com a minha experiência. Eu sou professor de educação física, trabalho com educação escolar e tenho um trabalho com capoeira escolar também. Então, se eu puder contribuir com a nossa linda capoeira e para o diálogo, estou aberto aí para o diálogo. Um abraço a todos. Axé. Então vamos iniciar a pedagogia contemporânea na capoeira, senhores. Aula virtual, uma necessidade provisória ou uma tendência permanente? Quem quer começar com essas observações, por favor? As pessoas ficam muito preocupadas. Eu não sei se foi um dos primeiros, mas assim que começou a pandemia, eu já tive um retorno imediato das escolas que eu dou aula, que eu assistia, e eu já me prontifiquei continuar o trabalho via internet. Por quê? A única finalidade básica é manter o trabalho e manter o vínculo com as crianças, entendeu? Isso tem se prolongado já há mais tempo do que a gente imaginava. O trabalho pela internet, eu acho que é importante e ele pode ser relevante para pessoas adultas, pessoas autônomas, pessoas que queiram realmente manter uma relação ou de conversa ou didática mesmo, movimento de capoeira e outras qualidades mais, né? Para poder realmente se influenciarem mais. Agora, criança, que é a minha especialidade, já é outra realidade. Presencialmente, eu consigo segurar uma turminha de crianças de 2 anos de idade, meia hora, 40 minutos. Isso com uma variedade enorme de brincadeira. Se você botar 3 atividades para crianças de 2 anos de idade, você fracassa, você não consegue segurar. Pela internet, é inviável. Criança até 5, 6 anos de idade não tem interesse e não tem obrigação de estar aí na frente do computador, obrigatoriamente, porque o mundo dela é outro, né? E não vamos entrar em assunto aprofundado, não, mas ela não está preparada para isso. Agora, as pessoas que estão, sim, estimuladas a fazer um trabalho mais amplo, até pode, pausadamente, porque, na verdade, a capoeira é seu contato físico, a capoeira é um ambiente coletivo, com o calor do mestre, com o calor do berimbau. Sem isso, não existe capoeira. Eu posso orientar o aluno aleatoriamente ou alguma pessoa, teórica ou tecnicamente, via internet. Isso pausadamente. Mas é impossível como a capoeira. Porque, se você ver, as tecnologias estão substituindo vários profissionais. Ou o profissional se atualiza para entrar no mundo da internet, ou vai ficar sem atividade. O capoeirista,
ele primeiramente é quase impossível ser substituído pela internet, entendeu? Qualquer curso de formação de mestre, do iniciante, que não sabe nada, até a mestria, pela internet, não consigo conceber isso, é impossível, tá ok? Então, nós temos essa capacidade, essa coisa de estar forte, com medo da internet. A princípio é isso, eu acredito nisso, é minha crença, tá ok? Mas outras profissões, outras não, já estão sumindo, evaporando no comércio, várias profissões por causa da internet, muitas profissões, ok? Então, nós temos que tomar cuidado com isso aí, e a capoeira tem que ser sempre realmente muito bem pesada, entendeu? Pode se manter para sempre? Pode. Sempre dentro do bom senso e da lógica, porque a capoeira exige a presença mesmo. O mestre pontuou aí coisas fundamentais, né? São as limitações, né, que nós já sabemos. A capoeira ela é muito dependente, como o mestre falou, dessa questão do contato interpessoal, né, da orientação ali, do contato semanal, diário, mensal, do mestre, do professor ou do orientador, de uma forma geral, assim, né, com os alunos. E eu acho que um dos maiores desafios da capoeira, se isso de fato se prolongar por muito tempo, vai ser fortalecer esse vínculo, né? Todo mundo sabe que a capoeira é uma arte ancestral, além dela ser uma arte ancestral afro-brasileira, ela traz muito dessa questão daquela ideia do griot que transfere o seu conhecimento para os mais novos, entendeu? Como uma forma de transferência oral de conhecimento. E isso é feito não só da forma verbal, isso é feito da forma presencial, da forma sensitiva, do olhar, da observação das reações. E nesse processo online, a gente está perdendo esse contato que, para mim, na capoeira é fundamental. Diga-se de passagem, muitas coisas que já vêm acontecendo na capoeira, principalmente do ponto de vista que eu gosto de falar bastante, que é a minha área de estudo, que é o estado de massificação da capoeira enquanto cultura de massa, né? Que a visão e a imagem do mestre de capoeira ela vem se desgastando um pouco, né? Mesmo apesar de muitos movimentos, né, que buscam mostrar a importância da ancestralidade, o próprio processo de massificação da capoeira faz com que essas relações se diluam, né, ao longo do tempo. Isso é um processo, como eu sempre falo, isso é um processo quase que automático, assim, de quando alguma cultura se transforma em cultura de massa. E agora, como desgraça pouco é bobagem, agora vem a pandemia, entendeu? Então, quer dizer, se antes essa função do mestre enquanto griot, ela já caía de uma certa forma no desinteresse de uma boa parte dos alunos, por questão do processo de massificação da capoeira, agora tem essa questão do distanciamento obrigatório do mestre com o aluno. Então, eu vejo isso como um desafio gigantesco para a sobrevivência, não só da capoeira, mas para a sobrevivência das culturas ancestrais, né? De uma forma geral. Vai ser muito difícil a gente manter isso. Eu acho que quem tem trabalho aí, não precisa ser grande, não, trabalho pequeno mesmo. Meu trabalho não é um trabalho pequeno aqui em São Paulo, entendeu? A gente já sofreu um impacto grande aí, né? Ainda mais que a gente ainda ficou ali um tempo patinando para ver o que ia acontecer, mas como o mestre Adelmo falou, a gente acabou percebendo que o negócio vai mais longe do que a gente imaginava, entendeu? Vai muito mais longe do que a gente imaginava, por N questões, né? Questões governamentais, questões de ser uma situação nova para a humanidade, vamos dizer assim, né? Para a unanimidade na contemporaneidade, é uma situação nova, né? Ninguém um dia sonhou que nós estaríamos numa situação dessa, mas as tecnologias estão aí, né? A gente vai precisar se adaptar, a gente vai ressignificar algumas coisas, mas de fato a gente vai perder, né? Vai perder em vários aspectos, principalmente nesse aspecto do contato interpessoal entre griot e o aprendiz. Agora, os desafios, como eu já falei, são inúmeros e já estão aparecendo, né?
que nem, por exemplo, se você tem aquele aluno que se limita a praticar a capoeira simplesmente como uma prática esportiva, então ele vai lá, absorve um conteúdo, pratica a capoeira como se fosse qualquer prática esportiva, entendeu? Essa demanda na internet está abundante. Está abundante. Tem muita gente dando aula de graça na internet, diga-se de passagem, utilizando disso até como ferramenta de aliciamento. É aquela velha história, né? Quem não dá assistência abre concorrência. A gente sofreu isso no nosso trabalho aqui, não foi uma perda grande ainda, né? A gente perdeu um aluno aí, um aluno intermediário, não era um aluno graduado, mas enquanto nós estávamos ali preocupados com essa questão do confinamento, com a doença, vamos esperar a gente e tal, pelo menos um mês aí, vamos esperar para ver o que vai dar. Menos de 2 semanas ele já estava sendo aliciado por pessoas que não estavam nem aí com contaminação nem nada e estava pegando ele na casa dele, dando aula em praça pública para ele, enquanto a gente estava preocupado, naturalmente, né, pelo nosso senso de responsabilidade, e não deixar os alunos, no primeiro momento, ter esse contato, que, aliás, ainda se faz necessário, e oportunistas estavam lá dando aula para o seu aluno e conseguiu aliciar ele, conseguiu tirar ele do trabalho. Então, quer dizer, isso é só um ponto, né? Então, quer dizer que os desafios são inúmeros, né? São inúmeros. Inclusive, esse perfil de aluno, que, na realidade, é o bojo dos alunos, na realidade, se você for analisar, mais da metade dos seus alunos, principalmente os alunos mais novos, intermediários, eles ainda não entendem a profundidade, né, do contexto da capoeira. Então, eles estão ali muito pela prática esportiva, entendeu? Por um movimento que ele está fazendo, um hobby, entendeu? E esses alunos, por essa inanição, principalmente no nosso caso, que a gente esperou um pouquinho para depois começar a engrenar nesses métodos online aí, a gente já está sentindo os efeitos. Então, eu acho que a gente está com um desafio aí imenso, aí, tem muitas coisas para falar, mas deixa todo mundo colocar seu ponto de vista, mas por hora eu acho que esses são os desafios. É isso aí. Quanto à questão da internet, já que tem os efeitos colaterais negativos, eu detectei um positivo. Pelo menos de uma forma tecnológica, a questão da oralidade está sendo resgatada em massa. Porque nós sabemos que o grande fluxo da capoeira, dos mestres realmente serem reverenciados, foi até os anos 70, começo dos anos 80. Metade dos anos 80 em diante, essa questão do mestre ser o orador, ser a personalidade poderosa no meio da capoeira, começou a se diluir, até com a modernidade. Não é culpa dos mestres, foi culpa do avanço rápido da capoeira, do avanço rápido das graduações, das mestrias rápidas, e o mestre mais antigo passou a ser relegado como um acessório na capoeira. Virou isso mesmo. O cara levava uma vez por ano, botava ali, tirava uma foto e tchau. Dava um cachezinho ou não sei qual a situação de cada um, entendeu? E ninguém podia escutar mais o mestre. O mestre ficou em silêncio muito tempo. Ele só falava em sua academia ou no meio dos pares dele. No ambiente público da capoeira, nos eventos, ele não tinha, porque o rapaz estava dando um salto mortal e atraía muito mais atenção, porque o mestre antigo tinha muita sabedoria para falar e não poderia falar. Hoje, o que era tecnologia que tirou o mestre de jogo, está colocando o mestre de volta à tona. Várias pessoas no mundo inteiro escutando o mestre falando. Então, hoje, nas lives, várias pessoas estão aí na internet fazendo lives maravilhosas, é a oportunidade de escutar o mestre de capoeira. Não é legítimo, não seria o ideal. É legítimo, mas não é ideal. O ideal seria presencial. Mas é uma oportunidade de dar o valor a quem tem valor e trazer à tona a sabedoria de quem tem toda uma história de vida que nos dá realmente essa oportunidade de escutar. Eu acho que esse efeito colateral foi positivo. Espero também que não seja sempre, que o mestre volte a ser presencial e o valor dele real nos eventos de capoeira seja ali o estandarte do mestre, ele poder falar à vontade, em vez de dar salto mortal, fazer rodas extensas. Já fui em evento assim, o cara fez 6 horas de roda, deixou o mestre falar 10 minutos. Quer dizer, é um trabalho atlético, esportivo, não tem consistência. Então, acho que o mestre antigo ele tem, obrigatoriamente, tem o local dele, e quem tem que dar isso é o dono dos eventos, só o pessoal mais jovem.
Olha, eu ouvi aí os mestres falando sobre essa questão de uma pedagogia contemporânea, né, que acho que é o foco aí da nossa conversa. É o seguinte, eu sempre defendi a capoeira como um instrumento de libertação, um instrumento de liberdade, né? Eu sempre entendi a capoeira pelas origens que ela tem, pela relação que ela tem com a luta do negro no Brasil, com essa questão da relação dela com a escravidão, com esse processo libertário. Então, a gente sempre teve um tratamento da capoeira como um instrumento de rebeldia popular do povo, né? Óbvio que, com o desenvolvimento da história, ela vai ganhando outras conotações, outros papéis dentro da sociedade. A capoeira, de alguma forma, não só a capoeira, toda a cultura fundada na ancestralidade, nas nossas matrizes culturais, né? De alguma forma, ela está o tempo todo dialogando com o seu tempo, né? Mesmo que ela não queira, mesmo que ela queira negar, fugir da realidade, a realidade, de certa forma, como um rio, como vamos dizer assim, uma correnteza muito forte, ela acaba adentrando os movimentos sociais, e isso não é diferente em relação à capoeira, né? Então, a realidade cai para dentro da capoeira e ela tem que, de alguma forma, dialogar com o seu tempo, né? Eu penso que qualquer pedagogia, para se falar em pedagogia contemporânea, mais do que dialogar com as tecnologias, que é fundamental, ela tem que dialogar com os temas relevantes da sua realidade e da realidade do seu tempo. Não é verdade? Então, de alguma forma, a gente tem que estar abordando os conflitos que estão ocorrendo dentro da sociedade, as contradições. O capoeirista, quando ele vem para o cidadão, né? Porque antes de ser um capoeirista, o cara é um cidadão. Ele é um trabalhador negro, branco, católico, crente, evangélico, de uma religião de matriz africana. Então, quando ele vem para dentro da capoeira, ele traz consigo um aparato de informações, um aparato de verdades, de dúvidas, né? E eu penso que trabalhar a capoeira de forma contemporânea é um desafio colocado ao mestre e à capoeira como um todo, entendeu? De estar observando esses temas, né? Então, para mim, a contemporaneidade da capoeira vai além da tecnologia. Ela tem aí aportes ideológicos, aportes filosóficos, né, de fundo, né, que são novos desafios colocados para o mestre de capoeira, entendeu? E eu acho muito, assim, importante a gente dizer que a questão da tecnologia a grande questão, e a gente não pode negar isso, mas nós não podemos dizer ou transformar a tecnologia na grande questão inovadora da capoeira. A tecnologia é importante, nós temos que nos adaptar a ela, e os mestres que têm dificuldade de lidar com a tecnologia dentro da sua academia, com certeza tem sempre um aluno mais jovem ou até com mais experiência, mais focado nessa questão da tecnologia, e que de alguma forma vai somar com o mestre, ajudar o mestre a utilizar essa tecnologia a favor de um conteúdo, né? Mas o desafio maior é você trazer os temas contemporâneos para dentro da roda, sabe, para o debate, e a capoeira se colocar como uma ferramenta que é sujeito da história e não como uma canoa solta no mar, entendeu? E é isso. E daí o papel importante do mestre, porque um mestre que não tem uma visão linkada na realidade dos seus alunos, na sua própria realidade, na realidade do seu tempo, um mestre que não dialoga com o seu tempo, ele é um mestre incapaz de ajudar os seus alunos e a própria capoeira
a direcionar a canoa. Tem até uma música, já um pouco antiga, de capoeira, que tem um refrão que diz: capoeira é um barquinho solto nas ondas do mar. Então, isso reflete bem um pouco do que eu estou trazendo para o debate, né? Eu acho que, para começar a conversa, eu queria dar essa pincelada e ouvir mais um pouco, e depois eu volto a abordar o que eu estou pensando. Boa noite a todos, tudo bom? Muito feliz em estar aqui com vocês. Eu acredito que essa tecnologia que veio agora, ela veio... ela nos pegou de calças curtas, né? Um tempo atrás já estava tendo algumas aulas, algumas formações online, né? Onde a capoeira se mostrou bem resistente e até preconceituosa de uma certa forma, né? Em estar aderindo a essas novas tecnologias, né? Aulas online, não, ela é presencial, ela não pode ser online. E aí infelizmente, né, veio essa pandemia mundial, onde o mundo ele teve que se render à tecnologia, né? Ou seja, todas as profissões, aliás, a grande parte das profissões, né, poderiam ser feitas online, né, em home office, né? Elas estão sendo executadas em home office, né? Só que a gente pega na nossa área, né, bem específica, que é a capoeira, né? Dentro da questão que o mestre Adelmo ele bem colocou, né, a questão das crianças, né da aula para uma criança, ela tem uma complexidade, para um adulto ela tem uma outra, mas também eu vejo também a questão da formação, né? Ou seja, então hoje em dia, né, para dar uma aula online, né, basta o quê? Basta, né, o camarada ele ter as ferramentas necessárias, né? Um pouquinho de conhecimento, aliás, se ele tem o mínimo de conhecimento específico em uma determinada área, ele se auto-intitula, né? Então, ou seja, aquela história lá, né, de que o camarada ele subia no avião aluno no Brasil, né, ele descia no avião lá na gringa, lá em qualquer parte lá, né, ele já descia mestre, né? Então, eu acho que essa tecnologia, né, ela veio para ficar realmente e ela tem esses duetos, entendeu? Não dá muito para saber, né, em determinadas áreas com quem você está realizando essas aulas, né? Quem é essa pessoa, qual a formação desse mestre, qual lógico, né, nem de todos, né? A própria música, né, a música já diz, né? Um conselho dos velhos mestres da capoeiragem, quem é de mentira nunca vai ser de verdade. Mesmo ao material tecnológico para se fazer isso, porque todos nós sabemos, né? A capoeira, a gente tem um sério problema, que é o problema do capoeirista ele se manter, né? Ele ter recursos para ele se manter. Então, nem todos têm um smartphone, ou quando tem um smartphone, nem todos sabem operar, né? E nem todos têm disponível um notebook, né? Ou a desenvoltura com a câmera. Só que é algo que veio para ficar, e assim, quem não se adaptar a essas tecnologias, infelizmente vai estar ficando um pouquinho para trás nessa questão tecnológica, não questão de conhecimento, entendeu? Porque assim, o conhecimento ancestral, a oralidade, né, algo que ele aprendeu não se perde. Só que essa questão de distribuir o conhecimento, se passar esse conhecimento, o mestre ele pode ficar um pouquinho atrasado em relação a essas tecnologias e até mesmo não ter a oportunidade de expor a sua oralidade. O mestre Adelmo ele falou sobre essa questão do resgate vamos dizer assim, dessa oralidade dos mestres, né? Do mestre estar ali nas lives, passando um pouco do seu conhecimento, mostrando a sua história. De fato, isso foi um aspecto positivo, que foi potencializado pela questão da quarentena, do confinamento. Mas eu vejo também o outro lado disso, né, mestre? Não querendo contrariar o senhor, eu vejo que isso pode chegar num ponto de saturação também e, de uma certa forma, tirar um pouco do interesse
dos capoeiristas, de uma forma geral, num segundo momento, né? De estar ali. Tudo bem, eu sei que a questão presencial ela pode ser uma demanda futura também depois da pandemia, entendeu? Mas eu acredito também que pode haver uma saturação, uma diminuição, não vou dizer uma falta, mas uma diminuição do interesse dos mais novos em ouvirem os mais antigos falando, porque já cansaram de ver os mestres aí falando na internet. E diga-se de passagem, além de pode chegar num ponto, além de correr esse risco de chegar num ponto de saturação, tem a questão da superexposição também, entendeu? Tem muita gente fazendo live com o mestre e é impossível da gente acompanhar, é muito difícil. O lado positivo qual é, no meu ponto de vista? Como essas tecnologias novas têm essa opção da gravação, então não deixa de ser um arquivo para quem quer futuramente estar pesquisando a história dos mestres. Então, esse é o ponto positivo. Mas, do ponto de vista da gente estar ouvindo o mestre, a gente acaba perdendo o time, porque é tanta coisa ao mesmo tempo que a gente não consegue acompanhar. Pode ser bom também, porque se você não conseguiu acompanhar, de repente, num segundo momento presencial, você pode acompanhar. Então, esse é meu apontamento com relação a isso que o mestre Adelmo falou, né? Que, de fato, é positivo. Isso aí, o mestre já tinha falado isso para mim, de fato, eu não tinha nem pensado nesse sentido. Eu estava pensando mais no lado ruim do que no lado bom da coisa. E com relação ao que o mestre Peroba falou sobre o cara sair daqui professor, aluno e chegar lá mestre, a gente não pode esquecer de um grande fenômeno dos anos 90, que foi o filme Only the Strong, né? O Esporte Sangrento, que muitos estrangeiros começaram, inclusive, a dar aulas de capoeira através do que aprenderam nos filmes, entendeu? Então, a gente precisa ficar atento também para a possibilidade do cara absorver um básico da capoeira em nível virtual e já se habilitar, se auto-habilitar ou ser habilitado para dar aula de capoeira onde ele está, lá do outro lado do mundo. Ser habilitado por alguém que está aqui, por exemplo, no Brasil, que aqui tem respaldo, e ele transfere o seu respaldo para essa pessoa lá do outro lado, está dando aula de capoeira, sem sequer ter tido uma vivência mais empírica com o mestre de capoeira, entendeu? Então, eu aponto isso como um dos desafios também nesse pós-pandemia ou no prosseguimento aí dessa situação aí da gente estar ensinando online. Agora, para mim, o ensino de capoeira online ele só vai até a página 2. Vocês me desculpem, acho que uma grande maioria, acho que todos aí vai concordar comigo. O ensino de capoeira online vai até a página 2. A capoeira está muito além de você ensinar o cara a dar queixada armada rabo de arraia. Vai muito além. Falar sobre a história da capoeira, a gente pode indicar 100 livros. Tem um monte aqui, posso indicar um monte de livros. Mas o que o aluno vai valorizar é aquele contato interpessoal com o mestre, pegando um fragmento de um livro. Congelou, negão. Isso tem muito peito, entendeu? Então é isso aí. Mete bronca aí. Desculpa, perdão, o Thiago está na fila ali. Quanto a essa observação do negão, é bem pertinente, porque até os anos 2000 agora, muitas pessoas treinavam capoeira pegando movimentação pelo YouTube, né? Então, o YouTube deu a direção para muita gente. Então, corre o perigo dessas aulas online, dar o certificado para a pessoa. Certificar ela, porque está um filme, né? O cara está filmando, ó. Abriu o filme aqui, ó, começa e tal, entendeu? Quanto ao que o Peroba falou, interessante também sobre os falsos capoeiristas que vão dar aula por aí. Há um tempo atrás, quando apareciam esses falsos capoeiristas, era com muita dificuldade para identificar eles, porque estavam escondidos seus antros, né? Hoje não, esses falsos capoeiristas vão querer se expor, e vão se expor mesmo, vão querer dar essa aula falsa, com título falso, na internet. Visibilidade para todo mundo. Então, para ser mais fácil para aparecer. Tomara que seja uma questão moral, eles percebendo isso e tendo uma conversa mais dinâmica entre os meios da capoeira, ele, talvez possa se melindrar. Não vou me expor, porque eu não sou capoeirista, não vou dar aula de capoeira. Entendeu? Pode ser também, bem ou mal. Mas acho que nenhuma dessas questões vão se difundir muito, não, como o Negão falou. Até a página 2. Mestre Adelmo. Sim, mestre. Eu tenho uma música que ela tem bastante a ver com esse tema que nós estamos trabalhando agora.
Sim. Ela tem um refrão que tem um dito popular que diz: quem não pode com mandinga, não carrega patuá, né? Aí eu peguei e emendei: quem não vive, não pesquisa, não tem nada para falar. Não é verdade? Então é o seguinte, isso é a coisa da modernidade, na verdade. Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Quem não vive, não pesquisa, não tem nada para falar. Aí a música diz assim: você diz que sabe muito, anda de peito pros ares, camará me fale um pouco do quilombo de Palmares. Você diz que é sabido, que por isso veio aqui, camará me fale um pouco do famoso rei Zumbi. Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Quem não vive, não pesquisa, não tem nada para falar. Se você luta e defende esse povo escravizado, salve camarada, estamos do mesmo lado. Se você luta e defende quem vive nos enganando, na roda da capoeira, se eu morrer, morro lutando. Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Quem não vive, não pesquisa, não tem nada para falar. Povo negro escravizado se espalhou na terra inteira. Por que é que só aqui no Brasil tem capoeira? Quem não pode com mandinga, não é verdade? Boa, então, Essa gente, poesia de cordel, mestre, muito bom, viu, mestre? é uma cantiga que a gente usa nas nossas rodas aqui, está no nosso CD, entendeu? Nós gravamos há uns 4, 5 anos atrás. Então, isso tudo tem a ver com a nossa conversa. Eu acho que o mestre Adelmo tem razão, a capoeira ela dá uma certa transparência, uma certa visibilidade, sabe? Que, de alguma forma, ela democratiza, por um lado, o saber, né? À medida que todo mundo tem acesso, essa democratização ela é relativa, porque ela está condicionada à realidade econômica de cada um, aquilo que Peróbras dizia. Se o camarada tem acesso às redes sociais, à internet, aos recursos necessários para estar dentro desse mundo virtual, tudo bem. Mas se o cara não tem, né, essa condição, ele continua marginal, ele continua fora desse universo, na verdade. Mas, por outro lado, hein, mestre? Por outro lado, você tem razão. Ela traz a tônica, por um lado, os mestres que estavam escondidos, o aluno vai lá, filma ele, faz a live com ele. Isso é um registro fundamental para nós, que, né, a grande queixa da história é a destruição dos ativos sobre a escravidão no Brasil, feita pelo Rui Barbosa, na verdade. A internet ela impossibilita esses atos, esse terrorismo à história, não é verdade? Exato. Mas, por outro lado, a internet também é um grande instrumento, né? Uma vez que ela está regida não pela realidade da hierarquia da oralidade, da hierarquia da ancestralidade, ela está regida pela hierarquia do poder econômico, não é verdade? Entendeu? E isso é um problema para nós, na verdade. Então, ela pode também, de alguma forma, dar lugar ao sol a quem não deveria, aquilo que vocês diziam ainda há pouco. Camarada que não tem um histórico, não tem um fundamento, não tem uma... Mas ele... Até porque a palavra fundamento agora está na boca de qualquer um, né? Exatamente. O camarada chega numa roda, não, o meu grupo lá tem fundamento, tem história... Mestre Borboleta. Pô, meu grupo do cara tem fundamento, tem história e tal, então vamos embora para lá. Agora, que fundamento é esse? A gente tem que pegar a palavra fundamento, e isso é o que eu digo que é a nova contemporaneidade da capoeira, é pegar esses conceitos que são verdadeiras chaves dentro da capoeira, que de alguma forma liberta, mas por outro lado aprisiona, e explodir esses conceitos. Então, a palavra fundamento, é fundamento o quê? Qual é o fundamento histórico do seu grupo? Qual é o fundamento técnico do seu grupo? Em termos de ancestralidade, qual é o fundamento do teu grupo? Onde é que está o berço de vocês? Qual é a fonte que vocês bebem? Não é verdade? À medida que a gente aprende a fazer as perguntas, entendeu? A gente começa a criar uma situação para esses falsos, ou pouco, né, de pau oco, na verdade, criando uma nova situação aí, né? Vou abordar um pouquinho, inicialmente, do viés da educação, da área que eu mais frequento, que eu mais participo e tenho mais formação, né?
A educação, quando teve essa pandemia e teve essa discussão de ensino à distância, inicialmente nós educadores tivemos uma resistência muito grande de adotar esta ferramenta de ensino à distância, por vários motivos, né? A gente sabe que a intencionalidade aí do uso da tecnologia por parte de alguns aglomerados de educações, algumas empresas de educações, o governo, é sucatear a educação, tornar a educação mais barata e de menor qualidade, né? Então, o uso político, como o mestre Borboleta falou, das ferramentas tecnológicas aí, para grande parte que está no poder político, gere as políticas públicas de educação, que é uma educação de baixa qualidade, de baixo investimento e de baixa consciência crítica, né? Então, o uso da tecnologia pode servir como uma luva essa ferramenta de transformar uma massa crítica e manipulada, né? Por outro lado, eu gosto muito de Paulo Freire, também é uma referência pedagógica importantíssima. Ele fala que a gente não pode nem diabolizar as tecnologias e nem tornar elas como redentora da humanidade, né? Que ela vai salvar a humanidade. E diz que a gente tem que ter uma atitude crítica diante da tecnologia. E o que é essa atitude crítica? A gente entender como ela funciona na sociedade e utilizá-la com uma intencionalidade pedagógico-política, né? Aí foi elencado vários pontos positivos, vários pontos negativos que foram colocados pelos colegas, pelos mestres. Gostaria de enfatizar só alguns aspectos também para a gente pensar sobre essa questão da tecnologia na educação, né? Primeiro que a educação se dá na presença, no contato entre pessoas humanas, né? Não existe educação, de fato, sem encontro entre as pessoas, porque a educação, em sua finalidade maior, é formar pessoas, formar humanos. E nós só nos formamos humanos no contato com outros humanos. Então, a substituição da tecnologia do mestre, do professor, por uma ferramenta tecnológica, isso é inadmissível numa educação humana de qualidade crítica, né? Já tentaram algumas coisas anteriores, fazer aquela teleaula, colocarem TV na escola, radiodifusão no ensino também, e não logrou sucesso, porque realmente a educação verdadeira é a educação entre humanos, né? Que se dá na troca, no diálogo, no contato. Então é importante dizer isso, que nós educadores tivemos a defesa correta e da importância do ensino presencial, né? É importante que a gente tenha essa noção de que o contato entre as pessoas é fundamental para a educação. Então, a partir dessa premissa que a gente defende a educação presencial como primordial e preferencial, obrigatória, a educação tecnológica, a educação à distância, pode vir como complementar, sim. Ela pode ter um serviço de contribuir para vários aspectos de formação junto com o ensino presencial, né? E aí, eu posso dar alguns exemplos para a gente pensar também, né? O exemplo é aqui, né? A gente está em contato com várias regiões aqui de São Paulo, né? Trocando uma ideia, uma comunicação, uma informação e construindo conhecimento, que depois essa ferramenta aqui vai ser gravada pelo Vitor Lobo, vai para uma rede onde o Brasil, o mundo vai ter acesso a esse conteúdo, a essa informação. Então, a tecnologia tem uma capacidade de disseminação de informação gigantesca, né? Que é possível fazer que essa informação chegue a mais pessoas. E aí, repensando essa questão de tendência pedagógica, né, sempre a gente pensar em intencionalidade pedagógica da ferramenta que a gente vai utilizar, com qual intencionalidade pedagógica a gente vai usar a ferramenta, né? A gente pode utilizar como uma ferramenta de alienação, como o mestre Borboleta contradiz, como uma educação realmente libertadora, ou pode usar como uma ferramenta de alienação das pessoas, como uma educação bancária, onde a gente só deposita informações nas pessoas e não gera uma consciência crítica. Ou, por outro lado, a gente pode usar uma ferramenta de conscientização crítica. Assim, a gente pode utilizar a ferramenta como a disseminação da capoeira, de alguns aspectos de conscientização da sociedade, contra o racismo, contra o machismo, contra a intolerância religiosa. Ela é uma ferramenta de comunicação que pode chegar a muitos lugares, né? E sempre lembrando que o encontro presencial é importantíssimo para se dar a síntese e a incorporação da educação de fato, né? Porque a informação por si só, ela não forma as pessoas. É preciso que tenha mediação de alguém nesse processo, troca de informações. Então, eu vejo como o uso da tecnologia como uma tendência que vai permanecer, né? E como que as pessoas vão se apropriar, aí depende dessa capacidade crítica de cada um, né?
vou dar um exemplo anterior. Antes da pandemia, você via vários mestres durante sua aula fazendo live ao vivo, né? Lá, e divulgando seu trabalho, falando do seu trabalho. Via roda de capoeira com live ao vivo também, divulgando seu trabalho, divulgando a cultura da capoeira. Você via vários mestres divulgando seu trabalho na comunidade, na sociedade, através das redes sociais. Eu acho que pensar como uma ferramenta de comunicação social é importante, pensar a tecnologia como esse diálogo com a sociedade, como uma ferramenta necessária também para fazer o debate na sociedade. E também acho que é importante pensar agora do ponto de vista da capoeira mesmo, ela como uma cultura de matriz africana, a convivência em comunidade nada substitui isso, né? Nada vai substituir a sua presença e o contato com o mestre, né? Nada vai substituir a contato com seus irmãos de capoeira. Nada vai substituir aquela energia que você sente quando você está no pé do berimbau, você ouve a ladainha do mestre, você olha para o seu camarada de jogo do lado, você olha aquela energia da roda, todo mundo cantando, é uma energia, é uma ancestralidade que lá nada vai substituir isso, né? A gente pode até ter aí tendências aí de mercadorização, de venda de capoeira à distância, aí, capoeira aprenda sem mestre, só satirizando um pouco, mas nada vai ter conteúdo rico, que é o contato entre as pessoas, entre os seres humanos, né? E a capoeira tem uma singularidade de tato, de um simbolismo da relação entre as pessoas que é fantástico, né? Quando você vê o símbolo da roda de capoeira, o símbolo da cultura da capoeira ancestral, quem ouve o som de berimbau ao vivo arrepia, para ouvir. Então essa energia, essa cultura ancestral africana de matriz, onde o corpo, a presença, a prática e a coletividade, isso é insubstituível. Então eu acho que cabe também a gente fazer essa reflexão crítica, né, dessa importância do ensino presencial, do ensino do contato entre os mestres e os alunos, entre os seus irmãos de capoeira, e sim, a tecnologia, o ensino à distância como uma forma complementar de aprendizagem, como uma forma de disseminar informação, de conscientizar as pessoas na sociedade, com uma apropriação crítica, né. Então, nem diabolizar a tecnologia e nem tratar-a como redentora e salvadora da sociedade. Harmonia, né, Thiago? Tratar de forma crítica. É uma harmonia, né? Você colocou a questão da harmonia. Maravilha. Né? A gente precisa dessa questão harmônica dentro desses processos. Eu vou colocar 2 pontos que vocês apresentaram que eu acho interessante. Tem 2 aspectos que nós precisamos debater. O primeiro é o aspecto da questão da academia de capoeira. Então, nós temos a capoeira, a academia do capoeirista, o quilombo, né, que alguns chamam de quilombo, outros chamam de ponto de cultura, a casa do capoeira. O outro aspecto que o mestre Adelmo apresentou como aspecto pedagógico escolar, né? O aspecto pedagógico escolar, dentro de um ponto de vista, é uma aula, você é um aulista, né, mestre Adelmo? Você é um aulista, sim. Então você chega lá, dá sua aula, como está acontecendo comigo. Todos os dias, na parte da manhã e um pedaço da parte da tarde, eu estou na frente desse computador lecionando. Todos os dias, ponto. Com o pessoal da capoeira, eu vou colocar para vocês o que eu visualizo em relação a isso também. Eu visualizo que, sim, Thiago, é um aspecto complementar, né? Que muitos desses aspectos vão se manter, mas eu vou dizer para vocês o que eu visualizava antes. A questão da oralidade, na sequência, eu visualizo que vai se perder de novo. Porque é algo que parece que boa parte dessas pessoas estão na frente do computador. Não estou dizendo que não seja louvável e não seja democrático. Estou dizendo simplesmente que boa parte das pessoas estão na frente dessa tela porque não tem nada para fazer, né? E é direito delas também. Então, assim, fazem projetos, muitas vezes, sem roteiro nenhum. Eu assisto as lives, né? Então, assim, eu visualizo vários projetos onde a pessoa senta um na frente do outro e fica conversando. É direito. Só que ainda na transposição que vocês estão colocando. Daqui a muitos das pessoas dos grupos que eu participo contratam um mestre para escutar ele falar. Se eu já escutei ele falar, por que eu vou contratar ele de novo? Eu já escutei isso, viu? É o que o mestre Eduardo falou ainda há pouco. Eu tenho escutado alguns aspectos desses. O outro aspecto da academia. Eu, por exemplo, eu não consegui trabalhar com forma online, gente. Não consegui, devido à quantidade de acidentes na escola onde eu leciono. Acidentes porque a criança vai trabalhar, né, dentro do ambiente da sala, não tem um lugar, espaço, não tem infraestrutura, como o mestre Peralba colocou. Então, visualizo uma situação muito complexa em relação a isso, dessa falta de estrutura, né? Você vai lecionar, é uma educação física, é uma relação cultural, uma questão simbólica. Como que a gente pode fazer criança metendo a cabeça na quina do sofá, criança acertando as costas numa parede? Então você tem, eu não tive coragem de fazer isso,
né? Não tive coragem e eu tenho muitos amigos nossos, vocês também têm amigas que estão passando necessidades de falta de alimentação porque era o único ganha-pão da pessoa. Então nós temos esse aspecto. E o outro que eu ia pontuar é a questão do Humberto Eco, mestre Borboleta. O senhor citou, acho que o senhor citou uma situação parecida que é o do Humberto Eco. Humberto Eco, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que a internet deu voz para muitas pessoas apresentarem a sua cultura. Não sei se foram essas palavras, mas apresentarem sua cultura, apresentarem seus modos de vida. Muitas pessoas bacanas com informações interessantes, mas ela também deu voz para muitos idiotas. E esses idiotas estão, peço perdão da palavra, mas muitos idiotas estão escrotizando aí pelas mídias sociais, né? E aí nós entramos num outro ponto, se vocês me permitirem, como a nossa comunidade está passando por essa situação, como vocês têm visto a nossa comunidade. Né? Ela está passando por forma tranquila, está passando de forma harmônica, ela está, vamos assim dizer, entrando em crise. Como que vocês têm visualizado as pessoas que estão próximas de vocês? Então, só uma pitadinha. É o seguinte, quando eu disse que a capoeira ela tem que... Um dos desafios, ela está em sintonia com o seu tempo, eu acho que aí tem uma viagem longa para a gente fazer do ponto de vista da reflexão. É o seguinte, uma coisa é o capoeirista, no século passado, numa realidade de escravidão, depois o capoeirista numa realidade de jogado na rua, com uma lei proibindo a prática da capoeira, a discriminação e todo esse pano de fundo, e hoje a capoeira no mercado, não é verdade? E quando a gente põe a capoeira no mercado, a gente tem que entender que nós vamos ensinar a capoeira para o deficiente físico, para o surdo-mudo, para o cidadão da periferia, para todo mundo, e as diversas faixas etárias e necessidades. Daí nós temos um desafio, hein, Messadão, de ser capaz de dar as respostas a todas essas questões que essa realidade nos coloca. E isso é um desafio. Com certeza. E a grande questão, o Thiago falou bem claramente da tecnologia, né, para beneficiar ou malograr. Foi um discurso de quase todo mundo aqui. Mas veja só, muita gente pode ver tecnologia e o nosso maior medo agora, como sempre foi o medo, em todas as fases que a capoeira sofreu, a capoeira é cíclica, né? Tem a fase ruim, vem a fase boa. E está acontecendo isso outra vez. Muita vez a tecnologia produz o quê? A exclusão. Na década de 80, qual era a tecnologia que excluiu muito da roda de capoeira? O estereótipo do capoeirista forte, bombado, cheio de anabolizante, que ia para a roda para dar porrada. Quer dizer, isso excluiu muita gente do ambiente da roda de capoeira, porque nem todo mundo é lutador. Tem capoeirista plástico, tem capoeirista cantador, tem que joga muito bem, mas não quer brigar. E tem outros não, só para brigar mesmo. Mas isso é normal. Isso não é uma crítica para os brigões, não, porque isso é também natural. Capoeira é luta. A essência dela é luta. Mas uma tecnologia foi imposta naquela época e excluiu muita gente. Qual é o risco também de hoje, essa tecnologia usada massificamente, excluir as pessoas? Primeiro, as pessoas que não querem se envolver com esse tipo de picuinha. Outros que não têm muita tecnologia na mão de aplicabilidade. Outros que não têm muita afinidade. De banalizar as nossas raízes, né? Para banalizar, porque hoje na internet qualquer um fala o que quiser. Antes da pandemia, que é um direito de todos, tinha muitos alunos já uma movimentação se divulgando à luz de terceira corda. Não é crítica, isso é totalmente natural. O importante é a gente saber absorver, filtrar isso aí e separar o joio do trigo. Mas isso é uma questão de reflexão. O nosso povo não é reflexivo, não reflete nada. Ele absorve tudo que vem, não filtra e passa para frente como uma possível verdade. O grande perigo é isso, a tecnologia vencer a razão, a compreensão e o bom senso, por falta de simplesmente de ser letrado. É aquilo que o Thiago chama de relação depositária, né? Exatamente. Não retrata a pessoa como sujeito da sua história, mas como um livro que alguém chega e vai depositando as letras que quer, um livro aberto e em branco, onde as pessoas vão escrevendo, a pessoa de fora escreve o que quer nele, né? Olha, hoje eu recebi um negócio do Dia do Capoeirista, uma pessoa que eu pouco contato mandou, que lindo esse cara que escreveu. Eu fui ler e assinar para um capoeirista, mestre capoeira, mas o texto é do Dias Gomes.
E o cara tinha certeza que eu era o dono do texto. Olha, Eu já Cara, isso é recebi, absurdo. eu já recebi livro, poesia sua, mestre Adelmo, de outra pessoa, tá? Eu já, eu já recebi, tá bom? Só para Terrível. É um absurdo. Eu E sei, Ô, pessoal, já aconteceu Já comigo. me mandaram poesia minha Da com o nome de pessoa outro. dizer que estava escrevendo um livro e mostrar uma série de anotações para mim, tinha texto meu também, lá, falas minhas lá, que ela não colocava referência, ela fazia como dela, entendeu? me lembra que veio uma entrevista que o Romário deu logo pós-Copa, né? Quando criticaram ele, né? Aliás, que alguns repórteres cataram e o criticou que o criticou referente a algumas histórias dele lá, né? E aí ele falou o seguinte, ó, esse camarada nunca jogou em lugar nenhum, nunca ganhou título nenhum e quer falar da história. Então, na capoeira, a gente vê muito isso, né? A apropriação realmente de pessoas que não têm capacidade técnica, não têm capacidade intelectual, nunca construiu nada na capoeira, não coloca a mão no chão, né? Ó, né, o camarada, ele dá aula, mas não tem aluno. Certo? Ele vai para a roda, mas ele não joga. Ele não toca, certo? Ele não joga, ele não vai ter espaço para tocar. Ele não canta, ele não... o cara ele não faz exatamente nada. Só que o camarada, ele detém das ferramentas tecnológicas, né? Ele detém do conhecimento que a academia, né? Eu trouxe ali que eu falo, a academia é a universidade, o que não é ruim, e ele acaba num momento como esse, um momento crítico, entendeu? Ele se vê numa vantagem em relação aos outros, certo? Então ele faz o quê? Ele pratica o aparelhamento da capoeira, e entendeu? O cara, ele conta aquele conto do vigário, diz que é dele, ele se apropria daquela história, e o camarada, ele passa como o intelectual da capoeira, como o cara que faz e acontece, como a gente já viu já na década de... em 2012, mais ou menos, quando surgiu o WhatsApp, certo? Que aí surgiram grandes mestres, mas os caras são os mestres virtuais, entendeu? A galera tá lá, né, disposta a debater, né, disposta a discutir, né, a defender suas teses. Mas a questão de colocar a mão no chão, esses camaradas não colocam a mão no chão. Às vezes ele utiliza o griot como cereja do bolo, né? Como ele não tem conteúdo, ele não tem o pé no chão, ele não tem fundamento, não tem raiz, aí ele convida um mestre, né, para dar uma palhinha lá, né, virtual, mostrar a cara e aí pronto, acaba ganhando a legitimidade que lhe falta. Vai lá, mestre Eduardo. Deixa eu tentar fazer uma compilação aí de várias coisas aí que eu ouvi de vários companheiros aí, né? O professor Tiago, achei bacana, ele abordou um aspecto bem pedagógico, né? Eu fiz 2 licenciaturas, então eu tive contato com várias matérias pedagógicas, né? E as matérias pedagógicas, elas sempre fazem a gente refletir, porque você tem contato com muitos métodos que faz você imaginar e a partir do momento que você tem um nicho de atividade, você quer adaptar aqueles métodos pedagógicos ao seu nicho de atividade, né? Que seja cultural, físico, ou o que for, né? E aí eu lembrei de uma teoria do epistemólogo Jean Piaget, que eu tive contato lá em 95, na minha faculdade de Educação Física, e já me despertou, né, naquele momento, né? Em 95, hein, gente? Pleno ali, ascensão ali dessa capoeira de massa contemporânea ali, né? Comecinho ali da ascensão dessa capoeira. E a síntese praticamente assim, né, da teoria de Piaget é a abstração empírica reflexiva, né? Que é a abstração, que é você abstrair um conhecimento, você entender aquilo. A abstração empírica, que é o conhecimento adquirido através da atividade, através da interação. E a extensão é a abstração empírica reflexiva, que é o pensar sobre o seu agir, entendeu? E o pensar sobre o seu agir, ele tem uma necessidade direta das relações interpessoais, entendeu? Que com as tecnologias, essas relações interpessoais, elas foram diminuindo gradativamente. E eu acho que a pandemia agora,
o estado de quarentena das pessoas vem a exacerbar esse distanciamento das interações interpessoais. Então, se a gente for analisar de fato, né, as tecnologias, como o Thiago falou aqui, eu anotei, como um componente complementar à pedagogia, e de fato é isso aí mesmo, de complementar, as tecnologias estão se transformando em componente preponderante, entendeu? E isso vai gerar isso já vem gerando muitos problemas. Porque se você pegar também na teoria do filósofo Bauman sobre a geração líquida, eu já consigo enxergar também os resultados da geração líquida na capoeira, principalmente do final dos anos 90 para o início dos 2000. A geração líquida, ela vê as coisas de forma muito descartável e efêmera. E esse resultado da geração líquida, o capoeirista é um cidadão também, o capoeirista é um agente da sociedade, é um personagem da sociedade. Às vezes a gente acha que o capoeirista é um ser diferenciado. Não é. Até essa questão eleitoral. Por que fulano botou esse cano? Pô, capoeirista é um eleitor como outro qualquer. Então, o capoeirista, enquanto um agente da sociedade, ele sofre todos esses efeitos, né, dessas transformações na sociedade. E o que a geração líquida, exacerbada pelas tecnologias, já trouxe para a capoeira? A diminuição, a diluição das relações interpessoais entre os mestres e os professores. Todo mundo lembra, todo mundo percebeu. Por isso que é bom a gente ter entre 50 anos ou mais, né? Eu aí a rapaziada aí mais velha, ainda tirando o Vitor e o Thiago, o restante aí já está nessa faixa aí, né? De quase 50 ou mais de 50 aí. A gente consegue fazer uma leitura... Já passei de 60 faz anos, meu camarada. Então eu não, viu? Eu estou novinho ainda. A gente consegue, de fato, fazer uma leitura num recorte de tempo maior. E aí, a geração líquida trouxe o quê junto com o processo da capoeira enquanto cultura de massa? Ela trouxe essa falta de... Como que eu posso dizer, meu Deus do céu? Essa falta de compromisso do aluno com o seu mestre, entendeu? Essa falta, inclusive, de admiração do aluno com o mestre. Por quê? Porque a partir do advento da capoeira regional contemporânea, essa capoeira mais de mercado, os mestres valorizados passaram a ser os mestres mais performáticos, ou seja, os mestres mais novos, entendeu? Então, aqueles mestres mais antigos têm mais a característica de griot, de transmissor de conhecimento, principalmente do ponto de vista teórico, foi deixando num segundo plano. Isso só foi resgatado agora, já, depois de 2010 para frente, mas a gente... Oi? Posso tirar uma dúvida, aproveitando que você colocou essa questão? Mas esse não seria um ponto nosso de quebra, também da gente conseguir se empoderar dessas tecnologias? O mestre Adelmo apresentou a questão acho que foi o mestre Adelmo que apresentou a questão da musculação, né? Da época dos bombados e tal. Mas, ao mesmo tempo, década de 70 e 80, você também tem a difusão daqueles que têm acesso ao conteúdo midiático dos CDs. Dos CDs na época não, claro, no caso dos discos, né? Então você tem... Nosso papel, o mestre Borboleta colocou de forma, nós temos que nos adaptar. Se lá no começo da década de 2012, 2013, desculpa, nos anos 2012, 2013, 2014, essa galera da difusão conseguiu espalhar através da internet um determinado tipo de... a nova capoeira, né? A nova capoeira, a modernidade da capoeira, cabe a nós também sabermos nos adaptar no nosso jogo de cintura e fazermos um papel de mostrar. Por exemplo, em 2015 eu iniciei o processo do Fala Capoeira para a oralidade. Eu achei interessante que vocês falaram. Gente, desde 2015 eu faço esse projeto de busca da oralidade dos mestres e das mestres de capoeira. Você coloca lá no Facebook, no YouTube, você tem... um exemplo, 1000 visualizações em 4, 5 anos. Se eu colocar, eu tenho um vídeo de eu fazendo um peão de cabeça, aqueles peãozinhos de cabeça de rodar, cara, tem 30 mil visualizações. Então, assim, a busca, cada um tem uma busca daquilo que quer. A oralidade é algo sempre colocado muito recorrente, muito por escanteio para a periferia. Porém, cabe a nós nos adaptarmos e, como o mestre Borboleta falou, pega o teu aluno, um aluno seu que trabalha com tecnologia, faz ele trabalhar essa questão do registro teu de forma que fique um registro bem feito, né? Desculpa, eu só queria colocar esse ponto. Assim,
a tecnologia, ela vem dentro desse processo da... Como que me fugiu aqui o termo agora do Walter Benjamin? A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica. E o Walter Benjamin fez esse artigo na época alusivo ao cinema, como que o cinema ia fazer com que a reprodução da obra de arte tirasse a aura da obra de arte, da cultura de uma forma geral. Então, quer dizer, todos esses processos tecnológicos vêm diluindo os aspectos mais de raiz das culturas tradicionais, entendeu? E isso é um processo factual, vamos dizer assim. A gente não tem como fugir disso. Aí você pega a Bauman, a geração líquida, que também é exacerbada através das tecnologias. Aí você pega a abstração empírica reflexiva do Jean Piaget, que também é interferida através dessa questão da tecnologia, entendeu? Então, quer dizer, são muitos desafios contemporâneos, né? Para a gente, de uma forma geral, enquanto capoeirista e enquanto cidadão também. Borboleta. Uma coisa que eu queria observar aí, a partir da fala do Eduardo, é o seguinte: na história a gente tem vários exemplos onde a tecnologia chega e assusta a grande massa, na verdade, assusta, né? Eu queria citar aqui agora a Revolução Industrial. Quando começa o desenvolvimento da máquina a vapor, de diversas tecnologias, automaticamente o desemprego ele é massivo. Aí nós temos na história um grande movimento que é o movimento de quebrar as máquinas, destruir as máquinas. Ludismo. Os trabalhadores achavam que destruindo as máquinas eles iam permanecer no emprego, não é verdade? Então, isso é um fenômeno que até hoje é estudado pela economia, pela história e pela política, não é verdade? A grande questão é o seguinte: o que nós vivemos hoje numa sociedade de uma forma exacerbada, multifacetária. E essa multifacetariedade, ela está dentro da capoeira. Só que nós, mestres de capoeira, não aprendemos a lidar e a perceber essa multifacetariedade e observar ela, como é que ela chega na gente. E é simples. O aluno que vem treinar com você, ele é ao mesmo tempo jovem ou não, ele é negro ou não, ele pode ser negro dessa ou daquela religião, operário ou não, entendeu? Morador de uma comunidade ou morador de um bairro classe média, e assim por diante. Nós podemos detectar num único ser humano diversas facetas. E essas facetas estão dentro da capoeira de forma muito forte. Só que entre essas facetas, a que nos une é a forma com que a gente olha para a capoeira e como a gente se identifica com a capoeira. Um toque do berimbau, com a cantoria, com a musicalidade, com o som do atabaque, essas coisas nos unem, não é verdade? Nós poderíamos até, no limite, dizer que essas lives, de uma certa forma, é uma exacerbação da oralidade. Porque aqui nós estamos fazendo o quê? Falando, conversando, trocando ideias, impressões, não é? Agora, o importante é o seguinte: a gente observar que, na maioria das vezes, nós não enxergamos o pano de fundo desta oralidade. O que está por trás dessa oralidade, essa multi-relações que nós estabelecemos no nosso dia a dia, com a capoeira, com o nosso trabalho, com a nossa forma de ser, é uma realidade de uma sociedade de classes, onde nós temos o quê? Uma distribuição desigual dos bens produzidos nessa sociedade. E quando a gente fala de bens, isso vale para bens simbólicos, educação, saber, filosofia, pensamento, informação, e bens concretos. E a tecnologia é um desses bens concretos que estão aí, né? Que se traduzem em celular, computador, equipamentos para filmagem, estúdio, depois disso, edição, e vai por aí afora. Então, gente, à medida que a gente tenta tratar a capoeira como se a capoeira tivesse
fosse uma ilha desligada da realidade social, entendeu? A gente acaba transformando o nosso aluno, que a gente vai formar num professor, num mestre, num ser que, de alguma forma, aborda a capoeira, às vezes até com uma certa profundidade, com uma certa riqueza de conhecimento, mas de uma forma alienada, porque ele não está fazendo essa abordagem de forma contextualizada, linkada na sua realidade e na história e na realidade do seu povo. Entende? Esse é o problema que eu vejo da maior gravidade hoje na capoeira. Tá vendo? E muitos mestres, às vezes, entram para um projeto abrindo mão da sua própria identidade. Porque tem como quesito lá no formulário que ele preenche, que ele assina para poder receber aquela grana ou para poder participar daquele projeto, não abordar determinados temas que são relevantes e intrínsecos à capoeira. Entende? Não sei se eu fui claro aí. Não, foi sim, mestre, fantástico. Mas a alienação é uma constante no meio, ainda mais um país, com toda desinformação e história tão mal contada como a nossa. E no meio da capoeira também, isso é evidente. Nos anos 80, eu participei de um evento que foi a virada da história da capoeira de Brasília. Eu estava presente e eu fui um dos pivôs eu estava no meio de quem era o pivô da situação. E ver o grupo da Bahia consagrando a capoeira deles como a verdade da capoeira específica daquele estilo, em detrimento da realidade dos outros. E isso não existe. O senhor faz sua capoeira, cada um faz sua capoeira da forma que o senhor quiser. Se eu for na sua academia, por exemplo, se eu falar, Delmo, birimbau aqui, toca a cabeça para baixo, eu vou obedecer e vou tocar. Voltar lá ou não depende se eu querer ou não. Mas quem manda a sua academia, a sua realidade é sua. É claro, o senhor deve estar conectado com o mundo da capoeira para poder ser um pouco coerente, tá? Agora há pouco eu falei do medo, da exclusão, né? Do medo da exclusão do capoeirismo, com a tecnologia pessoal de cada um e de cada grupo. A gente vive hoje uma precocidade na exclusão dos mais antigos. Por quê? Porque a capoeira ela hipertrofiou. Tudo que hipertrofia perde a qualidade. Nós sabemos disso. Não tem jeito. Hipertrofiou, perde a qualidade. Esteticamente é bonito, mas a qualidade é inferior. A capoeira hipertrofiou, entendeu? Eu tenho 58 anos de idade. Eu escutei há uns 12 anos atrás, eu sou jovem, eu era mais jovem ainda, que eu já era um capoeirista antigo. Quem me falou foi um menino de 22 anos de idade, que jogava 10 vezes mais que eu. Então, quer dizer, olha a perspectiva da visão das pessoas. Na verdade, quem é antigo é Mestre Brasília, o senhor e tudo mais lá. É até por causa do respeito a cada um do seu lugar. Eu posso ser intermediário hoje, com quase 60 anos de idade. Mas não era antigo há 12 anos. A perspectiva desse volume enorme de capoeiristas que estão crescendo aí em detrimento da história, alienação. Estão criando sua própria ilhazinha, constrói a sua forma de ver, sua forma de pensar, sem reflexão. E se acha, quando eles se mergulham no universo da capoeira externa, onde tem que se botar à tona o que eles aprenderam, a sua evolução, a sua potência, a sua técnica, eles já imediatamente colocam de lado: vocês já são antigos, vocês já não servem mais, nós aqui somos uma nova linha de capoeira, são novos reinados surgindo, né? E é claro, nós já sabemos que é a história da humanidade, né? O Eduardo Negão, historiador, sabe disso. Surgimento, ascensão e declínio do império. Isso acontece sempre. E na capoeira não é diferente. Então é importante estar conectado com as sinapses da capoeira, estar conectado, porque a gente perde a história, ainda mais hoje, é rapidinho. Se o senhor ficar um mês sem entrar na internet, o senhor vira alienado. Esquecido, né? Olha o risco. É perigoso. Interessante, mestre, a gente observar, acho que dentro da sua fala cabe muito bem essa observação. Me desculpe aí essa minha insistência em abordar certas coisas, mas é assim, olha, esse ano eu completo 64 anos de idade, né? A minha academia foi fundada legalmente em 1981. Eu dou aula desde 1979. E a minha academia, legalmente, ela existe desde 71. E foi uma situação até bastante sui generis, porque quando eu legalizei a minha academia, a academia do meu mestre não era legalizada.
Então, criou uma situação que é assim, como é que eu sou aluno de um mestre de academia não existe? Aí eu corri atrás e fui lá legalizar a academia do mestre, e na ata de fundação da academia do meu mestre, eu conto a história dele. Nos anos tal, os mestres começaram o trabalho, e hoje vem aqui registrar essa ata, você está entendendo? Para poder dar conexão histórica entre a minha realidade e a realidade dele. Perfeito. Eu sou formado do mestre Zambuja, que foi formado do mestre Grande da Luz de Ouro. Né? Perfeito. Eu sou assim, das primeiras gerações do mestre Zambuja. Né? E é interessante, a gente percebe o seguinte, quando a gente começou o nosso trabalho, todo mundo jogava capoeira, tinha assim, uma linguagem mais ou menos unificada na capoeira, certo? De um certo tempo para cá, a gente começa a perceber uma certa trajetória, um certo esforço de adaptação e de criação de alguns grupos que nasceram para atender o mercado. Uma certa preocupação com a mercantilização da capoeira. Sim. E aí esses grupos eles acabam se tornando uma espécie de McDonald's da capoeira. Você, numa grife, você entra lá, você não precisa mais ter sua identidade. Você abre mão da sua identidade, já tem a cor, já tem o sistema de graduação, você vai fazer isso, você vai pagar royalty para eles. Esses grupos se fortalecem, crescem, passam, de certa forma, a dar um colorido totalmente diferente para a capoeira, com nomenclatura, até alguns toques de capoeira que antes não era tão tocado de forma insistente, passam a ser tocados de forma insistente, vira moda, entendeu? E viraliza, de certa forma, na capoeira. Depois, com o tempo, muitas figuras que abriram mão da sua identidade foram para esses grupos, deram sangue para esses grupos. Quando chega lá na frente, o cara se vê mestre e vê que quando ele quer falar, a palavra dele já começa a bater em choque com a figura central daquele grupo. Ele começa a perceber que ali não lhe cabe, que se ele quiser dar voz ao que ele pensa, ali não é mais lugar para ele. E aí eles começam a voltar às suas origens, e a resgatar o seu passado, a sua história, a sua caminhada, e contribuir de forma singular para a capoeira. Sim. Sabe? Quando eu conto essa história aqui, acho que com certeza na cabeça de vocês veio vários nomes, inclusive aqui de São Paulo, entendeu? Que fizeram essa viagem e que são nomes importantíssimos para a capoeira e que estão aí fazendo o seu trabalho hoje, sabe? Fizeram essa viagem e estão aí hoje. Né? Continuam fazendo o seu trabalho, é sério. E graças a Deus voltaram a ter consciência, né? Graças exatamente, a Deus. Exatamente. O bem da capoeira. Seria consciência ou seria uma situação de ficar sem caminho? Porque existe uma diferença muito grande. Também. Porque fica uma diferença muito grande entre você criar um processo crítico da situação onde você está e utilização da capoeira enquanto metodologia e prática de libertação, e uma situação onde você perdeu simplesmente sua voz, o seu diálogo, como o mestre Borboleta colocou. Então você, para não ficar... Oi, mestre. Isso aí vai bater diretamente na essência do ser capoeirista, entendeu? Porque, tipo assim, quando a gente vê, por exemplo, o mestre Borboleta em qualquer evento, ninguém precisa falar que ele é mestre. Ele não precisa falar. Em joia, pô, é o mestre Borboleta, porque tem uma história. Então, quando você está num ambiente onde você não constrói essa história, e onde é o ambiente que você constrói a história? É na comunidade da capoeira. Se você se cerca de 4 dentro de um quadrado e passa a vida ali, você não é um mestre capoeira. Você pode ser um atleta, pode ser um grande capoeirista, pode ter até nome. Mas só quando você transborda o universo da capoeira, a universo da capoeira te olha como mestre. É por isso que muitas vezes as pessoas ficam perdidas, né? Pois tanto tempo assim, eles precisam buscar o que é original. Por que tem que buscar o que é original? Porque não era original onde eles estavam. E não eram. Porque se fosse, estava lá até hoje. E ponto final. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Se fosse a sua casa materna, o de origem, onde tu tivesse se sentindo realmente capoeirista na essência, estava até hoje. Mas por que acontece essa difusão todinha, essa confusão na pessoa? E tu percebe claramente. Isso é óbvio. Por quê? Porque não estava em um ambiente original, ele estava em um ambiente alienado, onde estava buscando realmente, colaborando em um ambiente que ele precisava
ter pré-requisitos para se manter. Mas quando ele sai, ele não se vê como mestre. Ele não é o mestre. Ele só é o mestre. Na realidade, né? Toda a comunidade abraça ele, que é um ambiente natural da capoeira. Na realidade, mestre, eu vejo a coisa da seguinte forma. A nossa capoeira, ela é uma cultura, de certa forma, uma cultura ancestral. Sim. A capoeira, eu costumo dizer que a capoeira é a arte marcial, porque o que diferencia uma arte marcial de uma arte olímpica, sabe? Que não quer dizer que uma arte marcial não possa ser também olímpica, entendeu? É que na luta marcial existe relação entre vida e morte. Uma arte marcial, o combate é marcial, ou seja, ele pode te levar à morte. É ilimitado a consequência da movimentação, né? Então, e outra coisa, numa arte marcial, a relação com ela é para a vida toda. Você está o tempo todo aprendendo, não é verdade? Eu vou ser sempre aluno do meu mestre, mesmo sendo mestre, não é verdade? Essa relação entre eu e meu mestre, eu e meus alunos, tal, é uma relação para sempre. A gente está o tempo todo trocando, o tempo todo aprendendo, o tempo todo ensinando, aprendendo pela segunda, pela 10ª vez. Não é verdade? E nessas relações comerciais, você se transforma num número. Exatamente. Né? Você deixa de ser uma figura histórica, uma figura que tem um potencial de aprendizado, que pode se transformar num sábio que ajuda a multiplicar o saber daquele grupo, entendeu? Ou seja, nesses grupos você deixa de ser isso para ser um número a mais. Alguém que vem lá para reproduzir aquilo que está na cartilha. E não para criar e reviver a cartilha e dar nova vida para ela e trazer novos conteúdos. Entendeu? Então, à medida que você faz do seu aluno um instrumento teu, na prática, você está matando o aluno. O aluno ele é um ser vivo, um ser que está ali para te ensinar e para aprender com você. A relação entre mestre e aluno não é uma relação de poder, mas é uma relação de troca. E o poder, a força do aluno e do mestre está na riqueza dessa troca. Aonde não há troca, onde não há cumplicidade entre mestre e aluno, não há vida. E aonde não há vida, você se transformou num número, é uma relação, como disse o Tiago, é uma relação depositária. É um mestre tentando fazer do aluno uma sombra dele, uma cópia dele. Né? E, na realidade, o aluno ele é vivo. Cada aluno. A ginga é uma só, mas se a gente olhar todos nós gingando, cada um julgando do jeito. Exatamente. Não é verdade? Agora, o que unifica e que dá estilo à ginga é a experiência do mestre. Porque o mestre ele carrega na ginga dele cuidados, atenção, movimentos, uma vida que o aluno não tem, mas que ele vai beber na fonte, na experiência do mestre, daí ele vai gingar igual o mestre, não para copiar a ginga do mestre, mas para carregar na ginga dele a experiência do mestre, os cuidados que o mestre exige. Exatamente. Né? E todo ser humano, e o mestre, na verdade, é um grande... além de passar tudo isso aí, é como se fosse um grande terapeuta, né? Exatamente. E só tem uma pessoa que não precisa de terapia, o que está morto. Exatamente. Então, e pode estar vivo andando. E aquele que está vivo, que acha que de terapia, já pode morrer, né? E aí é o que eu acho legal entrar nesse ponto que o mestre Adelmo colocou, da situação que nós estamos tendo, que a situação desse isolamento está causando em muitos dos nossos amigos. Eu vou colocar meu depoimento aqui para vocês, porque as pessoas olham para nós, né, às vezes visualizam a gente com o trabalho que nós temos intensivo, inclusive nas redes sociais e tudo mais, e falam, não tem problema nenhum, não está passando por problema nenhum, né? Está acontecendo nada de problema, muito pelo contrário. Eu tenho amigos, muito pelo contrário, eu tenho amigos, eu mesmo sou uma dessas pessoas que, do último mês e meio, mais ou menos, entrou num perrengue pesado, psicológico, né? Não apenas longe da capoeira, mas longe dos trabalhos que eu tenho, do terreiro onde eu trabalho, das outras ações sociais que eu tenho. Nós temos uma vida muito ativa.
E eu comecei a entrar em contato com outros amigos. E isso vou citar para vocês, porque eu não tenho problema de passar, eu não estou passando nenhum tipo de necessidade, nem de alimentação, nem financeira. Eu tenho conversado com muitos amigos que estão passando por tudo isso e ainda gera essa situação também psicológica. E assim, a gente precisa, eu acho que é legal esse acalanto, por mais que as redes sociais sejam complicadas, tem o seu lado complicado, o seu lado ruim, mas ela está sendo um acalanto, eu vejo também, para muitas pessoas a gente conseguir se ver, para a gente conseguir trocar essas informações, porque a quantidade de amigos nossos que estão passando necessidades é impressionante, inclusive de alimento, né? Como eu falei para vocês, de um mês para cá começou a pegar pesado, principalmente o mestre, tenho conversado bastante com o mestre Eduardo, o desespero que, vou falar para vocês, eu estou, quando nós tivermos o retorno, boa parte dos nossos trabalhos estarem literalmente acabados, né? Com certeza. Atingiu todo mundo. Atingiu todo mundo. Eu tenho já uma série de informações que boa parte dos pais dos meus alunos estão desempregados, né? Boa parte dos nossos espaços, eu, no meu caso, eu não pago aluguel, mas eu tenho amigos que já perderam o espaço, não vou citar para não ser antiético, né? O nome dele. Perderam o espaço. Então, assim, a quantidade de pessoas que assim, tinham 40, 50, 80 alunos na sua casa de capoeira, não estou falando no escolar, e a gente não sabe o que vai acontecer. Eu gostaria que, antes da gente poder encerrar, porque a gente já está com 1h30 de programa, vocês falassem um pouco de como está a situação de vocês em relação a essas possibilidades e a cabecinha de cada um, né, para a gente poder dar um pouco de acalanto para esses nossos amigos, eles saberem que não é apenas eles que estão sofrendo. Deixa o Thiago falar primeiro. Thiago fala primeiro. Obrigado, mestre Eduardo. Vitor, antes de passar a fala também rapidinho, eu queria fazer um complemento na fala dos mestres, que eu achei interessante, só fazer um complemento, para ilustrar bastante como a tecnologia pode ser a serviço da exclusão a inclusão, né? Nesse ramo até em relação aos antigos mestres, né? Aos mestres mais velhos. Eu vi editais de capoeira que, por exemplo, tinha a possibilidade do mestre gravar em vídeo, né? Pega um aluno lá, que tem um celularzinho mais ou menos, gravava em vídeo, depoimento da história do mestre de capoeira, toda a sua vida, os objetivos do trabalho dele, com a linguagem de oratória dele. E ele encaminhava, se inscrevia o projeto através do vídeo, né, da oralidade do próprio mestre. Então, achei esse edital incrível, porque ela permitia que desburocratizava todas umas ferramentas do governo aí, que é feita para excluir mesmo quem não tem acesso a isso, né? A gente sabe que esses editais aí são complicados, são difíceis de ter acesso, mas essa iniciativa desse edital aí possibilitou a inclusão dos antigos mestres, daqueles que são detentores dos saberes tradicionais. Então, isso é uma ilustração de como a tecnologia pode estar a serviço também à inclusão das pessoas, mas pelo contrário, a gente vê a tecnologia muitas vezes é a serviço da exclusão, como foi colocado pelos mestres, bem ilustrado, né? Sobre essa questão da questão psicológica, social da pandemia, é meio loucura mesmo, eu acho. Eu venho de um processo de tratamento de ansiedade e nessa situação que se agrava mais ainda, né? Que você vive isolado das pessoas que você tem contato social, do seu trabalho, e ainda tem uma série de pressões, por exemplo, na escola, que você fica na angústia aí de ter contato com os alunos, de ter essa relação pedagógica, você não tem esses objetivos de ensino que você sabe que é difícil alcançar à distância, mas você, mesmo assim, tenta minimizar esse processo de perda de aprendizagem e você não vê muito resultado nesse processo à distância, pelos esses exemplos aí que os mestres colocaram, dessa desigualdade, né? Porque poucas famílias têm computador em casa, poucas famílias têm um aparelho celular que os filhos possam ter acesso ao ensino, poucas famílias têm internet em casa de qualidade que possa ter até o ensino. Então, esse processo de desenvolvimento tecnológico na sociedade que nós vivemos é para excluir as pessoas mesmo, não é um processo igualitário, não. Igual o mestre colocou, bem colocado, o Borboleta falou do desenvolvimento da tecnologia industrial lá, que colocou as pessoas sem acesso ao trabalho, porque a tecnologia naquela época servia aos donos do poder, a quem tinha lucro, né? E não servia à realização da humanidade, né? Mas nós viemos aí numa luta para que a tecnologia esteja a serviço da realização da humanidade, né? E pelo oposto também, o Vitor colocou bem, né, que por um lado, a tecnologia nos deixa triste porque nos frustra do presencial, mas se não tivesse tecnologia agora, como seria mais difícil a nossa vida, eu acho, né? Você não teria contato com ninguém, você não poderia se comunicar com poucas pessoas, a não ser o seu círculo pequeno da família. Então, como
uma ação desse período emergencial, a tecnologia tem nos servido como um processo, acho que até terapêutico, pelo menos para mim tem servido terapêutico. O Vitor troca muita ideia comigo, me motiva bastante e tem sido um parceiraço aí, e isso tem me ajudado bastante nesse processo de melhoras psicológicas, de estimulação para você ficar firme nesse momento que é difícil, né? E aí você vê, por um outro lado, que também essa realidade, você vê a solidariedade de várias casas de capoeiras, né? Você vê a própria casa do Vitor aí, a casa do Mestre Ananias e tantas outras, fizeram um movimento além do corpo, né? Que se cria movimentos de ajudar da comunidade capoeirista, com a ajuda de cesta básica, com a ajuda até financeira. Então você vê um movimento de solidariedade entre as pessoas também nesse momento difícil, que é importante, né? A gente percebe que, de certa forma, a nossa comunidade ainda está unida. Assim, aqui em Mauá, por exemplo, eu fiquei feliz que a gente conseguiu fazer alguns encontros aí, alguns mestres, até os mestres antigos, muito à frente aí de mim. Eu fiquei muito feliz que eles tenham feito o trabalho à distância. Muitos mestres têm tido contato com os alunos à distância. Eu fiquei muito feliz por isso, os mestres antigos, né? Eu, por exemplo, não estou fazendo trabalho à distância. Pouquíssimo mesmo, faço diálogo. Agora a aula regular mesmo eu não faço, né, à distância mesmo, por dificuldades mesmo. E alguns mestres aí estão muito à frente nesse processo. Eu fico muito feliz que eles estão conseguindo lidar com essas ferramentas assim, não ficando para trás, né? É claro que a gente sabe que esse processo é muito difícil, são poucos capoeiristas, principalmente os mais antigos, que têm condições econômicas de sobreviverem à capoeira. E acho que é importante essa questão de a gente pensar nos antigos mestres, o quanto que essa tecnologia vai possibilitar que eles tenham menos acesso a recursos públicos, ou tem a Lei Blanc aí, que o Vitor colocou aí, muito bem colocado, né, para a gente debater, acho que é importante, né? E como fazer esse recurso chegar aos que precisam, aos mestres que precisam, aos professores que precisam nesse momento difícil. E aí parte de uma coisa que eu bato muito na tecla, a questão da organização, né? Se nós somos organizados, conseguimos unificar algumas pautas, algumas demandas, a gente sai mais forte de todo o processo para enfrentar algumas coisas. Agora, se nós não conseguimos nos unificar enquanto coletivo, enquanto organização, nós saímos enfraquecidos de qualquer luta, né? Então, acho que esse passo e esse processo da capoeira enquanto cultura, acho que tem fortalecido. Aqui em São Paulo avançou pouco, né? Essa questão do patrimônio da capoeira, da gestão da... Salvaguarda. Então, mas acho que a gente está tentando se organizar nesse sentido, se organizar os antigos mestres, os professores de capoeira numa unificação. A gente tem se unificado cada vez mais para debater algumas coisas, para lutar em conjunto por algumas pautas que são para todos, né? E acredito que esse processo, até desse processo de isolamento social e de crise humanitária, vai nos servir para nos unificar mais, né? Pelo menos o meu ciclo social que eu tenho vivenciado, tem nos auxiliado nesse sentido. Saber que estamos aí numa condição social, que se a gente não se unir, não se unificar, tem vários poderes aí, vários camaradas que estão lá em cima que vai querer nos esmagar, né? Vai querer retirar cada vez mais, nos colocar mais dependentes e na miséria mesmo, né? Felizmente, eu estou numa condição de funcionário público, então não estou numa situação tão precária, igual o Vitor colocou economicamente. Tem pessoas que estão muito mais difíceis, que tem que trabalhar, que não consegue fazer isolamento social, e não está todo mundo no mesmo barco, né? Mas eu fico muito feliz de ouvir os mestres aqui, é um aprendizado rico, assim, ó, vou levar para a vida, é uma aprendizado histórica aí, de vivências, história de década de 80, década de 90, da atualidade da capoeira, que isso vai ficar com o meu repertório aqui enquanto capoeirista, enquanto ser humano, para a vida inteira. Então, agradecer aí essa partilha dos mestres, que é significativa demais enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto capoeirista. E agradecer ao Vitor, parceirão também. Valeu, Thiago. Maravilha. Tinha me projetado esse ano para fazer uma grande festa de 50 anos, né? Estabelecendo um monte de meta, vamos fazer um monte de coisa, vamos fazer um eventão com 150 alunos, vamos buscar aluno onde tiver, não sei o que e tal. E aí veio a pandemia e sabotou tudo, entendeu? E a gente, por uma questão de responsabilidade, no primeiro momento, a gente ficou, de fato, confinado, muito confinado mesmo. Eu não estava dando nem aula online, porque no primeiro momento eu vi essas aulas com uma super exposição, assim, né? Eu que ainda tenho aí relativamente aí uma
uma agendazinha aí de eventos, eu achava que era uma super exposição, ficar postando muitas coisas. Mas, sinceramente, velho, estou revendo tudo isso aí, porque a situação está tão assim, ruim do ponto de vista da necessidade dessa relação interpessoal com os alunos que está fazendo falta e do ponto de vista de sobrevivência do trabalho também, entendeu? Então, eu fiz uma reunião com os alunos há uma semana atrás, a gente, de fato, eu tinha colocado o evento para setembro, final de setembro, eu tive a ilusão que ainda seria possível fazer o evento final Todos de setembro. Todos nós, meu amigo, a esperança é forte. Então, diante da conjuntura, a gente sabe que esse ano está perdido. Esse ano ninguém em São Paulo vai fazer evento para juntar muita gente. Não vai, esse ano não vai, esse ano está perdido. Então, já jogamos o evento para o ano que vem. E aí, velho, a partir dessa semana que vem agora, a gente está aí, traçamos algumas metas aí, até, diga-se de passagem, né? Do ponto de vista de sobrevivência, eu falo para vocês que a necessidade maior está sendo essa, sobrevivência do trabalho. A gente vai fazer pelo menos um encontro presencial aí por semana, numa praça, aí é óbvio, né? Dentro dos protocolos, uma quantidade reduzida de alunos, mas a gente, cara, sinceramente, até por uma questão de sobrevivência, porque se a gente tinha a meta de fazer o evento esse ano, a gente jogou para o ano que vem. E para você conseguir fazer um evento razoável o ano que vem, vai depender do que você vai fazer agora. Entendeu? Estamos aí na sobrevivência. Aí, vamos que vamos. Pode ir o próximo. Então, realmente, né, o que o Vitor ele colocou, ele apontou aí, né, o que todo mundo tá vendo essa situação, eu chamo que é nada mais, nada menos que o banzo, né? Estamos sentindo na pele essa questão, né, que é o banzo de estar afastado dos nossos alunos, estar afastado do trabalho, né, estar sem renda, estar sem liberdade, né? Estamos cerceados realmente a estar realizando alguma história online, né? É isso Deus que consegue estar realizando, né? Mas a dificuldade principal, né? Graças a Deus eu também não estou passando necessidade em relação a alimentação, entendeu? Outras coisas mais. Só que essa questão de estar distante dos alunos, né? De estar distante do trabalho, né, e não saber como, de fato, cada aluno está, né, e como as pessoas elas reagem à questão das aulas online, eu tive que realmente que remontar o meu trabalho, entendeu? Remontar o meu trabalho em cima de uma plataforma, né, e cooptar outros alunos. Aliás, cooptar acho que é uma palavra um tanto, né, capciosa, dá um duplo sentido, né, e abrir de fato, né, o trabalho e convidar outras pessoas para estarem entrando, fazendo parte, participando, assistindo às aulas. Só que temos também né, a questão daquela correção, né? Não tem como a gente interagir. Então, essa falta de interação pessoal, realmente, ela nos deixa no estado... É muito estranho, né? Porque, assim, é perto e distante ao mesmo tempo. Eu também não vou nem me alongar mais, entendeu? Porque, assim, né? Mestre Borboleta nos deu uma aula. Mestre Adelmo nos deu uma aula, né? E com todo respeito, agora eu descobri essa espontaneidade do mestre Eduardo Negão falar a todo momento, né? Isso é da árvore genealógica, né? Vem do mestre. E é algo muito bom, porque assim é conteúdo, né? E os caras saíram na frente, né? O Thiago conseguiu falar mais que eu, né? É a segunda vez que eu falo, eu já vou me encerrar. Mas é isso aí, vai lá. Né? Deixa o Thiago falar meia hora agora. Pessoal, eu acho que a grande mentira que estão propagando hoje em dia é que depois da pandemia o mundo vai mudar. Não vai mudar nada. Não mudar nada. Entendeu? Pessoas vão mudar. É porque, na verdade, está vivendo, na verdade, o naufrágio 2 do Titanic. Há um monte de gente morrer mesmo. Assim, morrer não é morrer fisicamente. Vai ficar... eram paralisadas, estão paralisadas, e alguns até gostando, né? Porque tem gente que não gosta de ir para a rua, agora está com a desculpa feita. Em casa, tá adorando. Tá uma maravilha, tá o reino dos céus. Eu acho que se fazer melhor é fundamental. É difícil você estar fora da roda de capoeira, estar longe dos alunos. Todo dia, eu saio de bicicleta. Desde quando começou a pandemia, é claro, protegido. E eu de bicicleta, não tenho contato com ninguém, eu estou protegido. Tá aí hoje, mestre. Então,
Se eu não fizer isso, cara, nós sabemos que até pessoalmente, para você voltar para o ritmo, ainda mais depois de 50 anos, cara, é muito difícil. É muito difícil. Entendeu? E eu estou com o ritmo lá embaixo de treinamento. Então, para poder. A bicicleta me ajuda, pelo menos estar em movimento, para perder menos. Quanto a estar próximo dos alunos, quando está perto dos alunos, isso é uma coisa que está massacrando. É importante que as pessoas se ocupem. Eu estou me ocupando com estudo, com tecnologia. Eu estou dando curso online, vocês devem ter acompanhado aí. Estou fazendo vários cursos, participando de vários congressos também. Porque se você ficar parado, você vai ficar estagnado. É importante você estar se movimentando, entendeu? E coisa fundamental, não se preocupar. É o seguinte, que a grande questão dessa pandemia, que é a questão mais marcante, além desses aspectos mais do uso da tecnologia, é a questão da solidariedade, né? Eu acho que a palavra-chave do momento é solidariedade. Quando a gente fala solidariedade, não é só sobre a questão financeira, econômica e tudo mais, né? No final antes da pandemia, eu fiz 2 cirurgias. Então eu já estava meio paradão, né? Já estava meio paradão. Fiz uma cirurgia de hérnia umbilical e tirei também um caroço das costas. Então eu tinha que ficar mesmo uns 3 meses sem poder me movimentar. Aí veio a pandemia, complicou de vez, né? Bom, para acabar de ferrar, quando chegou a pandemia, não sei como é que está aí, está todo mundo travado, só eu que estou aqui na... Estranho, né? Então, mas quando veio a pandemia, algumas entidades onde eu tinha desenvolvimento de trabalho fecharam, né? Fecharam, né? Eu já tive um problema aqui no espaço que a gente tinha aqui no bairro aqui. E aí, como é que tá? Como é que tá aí? Então, tá perfeito, tá escutando o senhor? Peraí. Opa, mestre. Então, tá perfeito? Tá perfeito. É que como travou algumas imagens na tela para mim, tem a impressão que eu não estava interagindo. Então, mas aí a grande questão que pegou mesmo para mim, que foi marcante nessa pandemia, foi a questão da solidariedade, né? No primeiro momento, nos primeiros meses da pandemia, eu fui para o sítio. Eu tenho uma chácara aqui em Biúna, onde a gente desenvolve um trabalho lá também. Fazendeiro. Alguns encontros lá. E aí fiquei sozinho lá, eu e a Preta, minha esposa, né? Aí tivemos que vir para cá por conta de uma série de situações aqui em casa. E aí as pessoas viram você, a gente conseguiu, graças a Deus, construir uma estrutura bacana de moradia, tal. Mas quando chega uma pandemia como essa, você deixa de ter qualquer tipo de rendimento. Eu não sou aposentado, né? Apesar de eu ter, esse ano, fazer 64 anos, eu não me aposentei, porque os últimos anos eu estava por conta totalmente, sem pagar o INPS, enfim, não consegui me aposentar, não é verdade? E aí, quer dizer, chega uma hora que você, apesar de ter uma estrutura pessoal construída razoável, começa a faltar grana para luz, para água, para telefone e tal. Eu fiquei sem celular durante meses, sabe? Foi uma batalha para mim conseguir esse aparelho que eu estou usando agora, sabe? E tive que contar com a ajuda de pessoas para poder ter esse aparelho em mão, ter internet, essas coisas todas, né? Recentemente, meus alunos nós fizemos uma reunião virtual e eu nunca tive uma relação de pedir ajuda com os meus alunos, nunca, ao contrário. Às vezes a academia, na maioria das vezes, faltava grana, ao invés de eu tirar dinheiro da academia, eu tirava de outras frentes de atuação minha para bancar o trabalho da capoeira, para bancar o projeto, para a peteca não cair, né? E sempre desenvolvi trabalhos para ajudar outros mestres, outras pessoas, inclusive o meu mestre, em situações de emergência, de calamidade, como essa que nós estamos vivendo agora, né? E, pela primeira vez, os alunos tocaram na possibilidade de fazer alguma ação solidária em relação a mim, e eu me calei.
Fiquei quieto. Como quem diz, o que vocês fizerem, tá joia. E acabou acontecendo de um dos alunos meus que está lá fora, que está numa situação bastante financeiramente bem resolvida. Ele é doutor em Química, foi contratado pela NASA, dá aula de capoeira no departamento da NASA, com uma atividade extra que ele desenvolve lá. E aí ele acabou, pediu a minha conta, quando eu fui lá, tinha uma grana lá que me ajudou pra caramba, entendeu, gente? No mais, uma satisfação muito grande, viu, Vitor? Parabéns aí pelo seu programa, viu? Gratidão é nosso. Bom vê-lo. Saudades do senhor. Mesmo que seja à distância, é muito bom. Só deixar uma dica aí do livro que eu li. Opa, dica cultural, galera. Bons anos atrás. É claro que para essa circunstância não seria tão pertinente, mas vamos supor que a gente passe rápido por isso e a gente continue com os nossos trabalhos, né? O nome desse livro é Fora de Série. É um livro que eu vi uma vez uma palestra do Giba, no Sesc, e ele falou sobre esse livro, né? Que como foi importante para ele ler esse livro, que esse livro deu mais incentivo para ele, potencializou ele a buscar o objetivo dele de ser um dos melhores, né, do Brasil até hoje, né, no vôlei, né? Mas é um livro muito essencial assim para qualquer pessoa, principalmente para a gente passar para os nossos alunos, porque às vezes passam alunos por nós sem talento e às vezes a gente até por uma falta de oportunidade não consegue ali canalizar ele ali no talento dele, que às vezes não está nem dentro da capoeira, às vezes o talento dele está fora da capoeira. Só que uma coisa que fala interessante nesse livro é que a questão do sucesso, ela não tem a ver só com o talento, né? Ela tem a ver com uma gama de fatores que, em simbiose e numa conjuntura perfeita, vai fazer com que você adquira um sucesso. Então é isso aí. O nome do livro é Fora de Série, de Michael Gladwell. Acho que é isso. Quebra a meritocracia, né, Messi? Minha dica é esse CD aqui que nós gravamos, né? Ele Opa! chama Canto de Ladainha na República de Palmares. Registro etnomusical, né? Pode Muito colocar. E depois dessa dica cultural do mestre Borboleta, farei a minha. O mestre Adelmo, ele pediu desculpa que caiu, a internet dele não está voltando, então ele deixou aqui um abraço. E só para tirar um... Ele vai achar que eu estou puxando o saco, mas não é real, não é disso não. Ó, a dica cultural é Capoeira, Universo de Inspiração, do mestre Adelmo, que eu acho extremamente fantástico. E, para criar uma provocação interessante, já que as pessoas têm o hábito de me chamar de comunista, mal sabem ela o que é comunismo, o Manifesto Comunista do Karl Marx, do Friedrich Engels, né? Friedrich Engels, onde... Eu tenho um aqui. Um livro pequenininho para aqueles que ficam nos ofendendo, que acham que é um pejorativo. Eu não me considero comunista porque o estilo do comunismo que nós temos, infelizmente, mundial é ditadura. E ditadura, para mim, não estou interessado. Quebra do monopólio da burguesia no momento onde quase todas as pessoas eram uma estrutura de uma violência absurda, como o Messi colocou, da Revolução Industrial, e a prática do ludismo e do cartismo era uma das influências da forma de luta contra a opressão. Então, Karl Marx debate a luta contra a opressão antes das pessoas ficarem nos ofendendo, nos xingando por aí, mal sabendo o que é esse tipo de conceito, vão estudar e vão ler como o Mestre Borboleta apresentou. Esse livro aqui, a Pedagogia da Esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido, é uma releitura que ele faz, escreveu a Pedagogia do Oprimido. Então, acho legal porque ele vai nas memórias mais antigas dele, de infância, do processo desde o Brasil, ditadura, até os períodos que ele teve na África, de como ele construiu a pedagogia dele. Ele faz um encontro, uma reflexão, um reencontro com essa pedagogia do oprimido, que é a pedagogia da esperança, que eu acho que hoje em dia, falar em esperança é importantíssimo, porque vivemos uma situação de tal descrença, de um cenário polarizado aí, situação que as pessoas não acreditam em mais nada, então esperança, do ponto de vista crítico, acho que é importante. Vai essa dica aí do Paulo Freire. Muito bom. É isso aí, galera. Gratidão a todos vocês. Deixo aqui o meu abraço. Gratidão, mestre Borboleta, mais uma vez. Tiago, muito obrigado, professor Tiago, por estar com a gente. Sempre mestre Eduardo Negão e mestre Peroba, gratidão mais uma vez por esse carinho. E dessa forma nós fechamos mais um programa do Fala Capoeira.
Um forte abraço para vocês, uma boa semana e na dica da esperança, na dica da luta, que nós logo mais possamos estar juntos. Axé para todos, Ubuntu e vamos na fé. Axé. É.